Graça e paz. Hoje nós vamos aprender como podemos orar a palavra de Deus. Como podemos aprender a confessar essa palavra, transformá-la em oração, para que nós tenhamos 100% das nossas orações respondidas. Nós já falamos sobre oração íntima na outra aula, nós já aprendemos tipos de oração na aula 2, e hoje nós vamos estar falando sobre como podemos orar a palavra. Então, quando nós estamos começando a nossa caminhada na fé, nós precisamos começar a ler a Bíblia, né? É você pegar a sua Bíblia, pode ser... A Bíblia tem vários tipos de versões diferentes, né? Você pode explorar os tipos de versões, de traduções da Bíblia. Você pega ela e você vai abrir a sua Bíblia, se possível no Novo Testamento, se você puder começar lá, se você está começando a sua jornada agora. Começa lá no livro de João, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, porque ali você pode encontrar a pessoa de Jesus. E nosso objetivo, ao ler as Escrituras, é conhecer a pessoa de Jesus, não é mesmo? Esse é o nosso objetivo para tudo. E quando você abre a sua palavra, a palavra de Deus, você vai fazer uma coisa muito importante antes de você começar diretamente, já começar a ler. Você vai abrir essa palavra e vai falar: Espírito Santo de Deus, revela essa palavra para mim. A Bíblia diz que a letra, somente a letra, ela é morta. Existem pessoas que de um modo intelectual leem a Bíblia e usam passagens fora de contexto, fora da revelação do Espírito Santo, para o seu próprio erro, para o seu próprio tropeço. Então nós precisamos de que a letra, que apenas a letra, né, é morte. Se você for ler sem nenhum sentido, sem nenhuma vida, isso não vai fazer sentido algum para você. Então você precisa de alguém para soprar a vida de Deus nela. Então você vai convidar o Espírito Santo. Esse é o papel dele, ele é o nosso professor. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele disse: não deixarei vocês sozinhos, deixarei algum mesmo, Paracletos, o mesmo, para que vocês possam ser ensinados, instruídos em toda a verdade. Então, todas as vezes que você abre a Bíblia, você precisa convidar o Espírito Santo para soprar a vida. E a palavra, a letra, vai se transformar no rema de Deus, que é o quê? É aquela palavra cheia de vida. É uma palavra revelada. E somente essa palavra que o Espírito Santo soprou e se tornou vida, se tornou viva, vai poder ter o poder de mudar a sua e a minha vida. Então não vamos ler a palavra, queridos, apenas por ler, mas convide o Espírito Santo para revelar os mistérios de Deus à medida que você lê. Então você vai ler a Bíblia e você pode marcar a sua Bíblia, ok? Você pode riscar ela, como eu faço muito isso. Aquilo que mais chamou sua atenção, alguma coisa importante na vida de Jesus que você encontrou, às vezes alguma coisa que Deus falou para você, você vai marcando, você vai sublinhando, né? Você não precisa ler extensivamente uma vez que você sentou, se você não tem o hábito ainda, mas o pouco que você lê, você precisa investir o seu tempo ali. Não apenas pegar e ler palavras soltas, né? Mas marcar. Essa palavra, o que ela tem a ver? Aí você circula, né? Para a gente começar, a gente vai passar da leitura apenas para o estudar a palavra. Então esse é o segundo modo que a gente pode se familiarizar com as escrituras. Não somente ler e fechar, ok? Hoje eu vou estar usando como base o Salmo 23, que é um salmo bem simples, né? Muitos de nós já sabemos de cor e é um salmo muito famoso, né? Muito conhecido. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o salmo que a gente vai usar hoje. Então, por exemplo, eu estou aqui sentada, sentei para fazer meu devocional e eu vou ler: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu já convidei o Espírito Santo para soprar a vida. E aí o que eu posso fazer? Eu com a minha canetinha, com o meu lápis, eu vou pintar, eu vou riscar. Pastor, o que é ser um pastor? O que é Deus como meu pastor? Aí você vai lá e circula, sublinha, marca, né? E aí você tira um tempinho para fazer essa pesquisa. Você vai talvez no celular e bota lá no Google o que é ser um pastor, o que o pastor faz com as ovelhas. E aí você vai descobrir todo o que o pastor faz e vai falar: então, se o pastor cuida assim da ovelha, então Deus também cuida de mim assim. Uau, que interessante. Então isso aí você fez um estudo.
Você pegou um versículo e você já recebeu uma revelação ali do cuidado, de como Deus cuida de nós como pastor. Então isso foi o quê? O pequeno estudo que você fez. Agora nós podemos passar da leitura para o estudo e podemos ir um pouquinho mais fundo, que é o quê? O meditar. O meditar é a parte que você vai mastigar essa palavra no seu espírito. Você vai fechar os seus olhos, você vai imaginar esse pastor cuidando de você. Se você leu que esse pastor leva as ovelhas, guia ela com um cajado, quando elas vão cair no abismo, ele as protege, ele as guia, aí você fecha o olho e você se vê todas as vezes que você estava saindo dali, do caminho, ou você ia tomar uma decisão errada e o pastor veio e te guiou, e você fecha os olhos, e você respira fundo e você agradece. Uau! Isso é meditar na palavra de Deus. A meditação não é você esvaziar a sua cabeça de pensamentos, né? Como muitas pessoas praticam, os budistas, yoga. E não é deixar a sua mente vazia. O objetivo da meditação que nós fazemos com Jesus, com o Espírito Santo, na presença de Deus, é nós pegarmos aquela palavra que foi revelada, cheia de vida, e começar a fazer perguntas para ela. E começar a desenvolver uma história na sua mente, onde você é um personagem ali. E você vai se ver caminhando, né? Ali mais adiante vai dizer em pastos verdejantes. E você vai ver esse pastor pegando você no colo, como eles botam a ovelha, né, nos ombros, levando você, e você dorme no colo do pastor e ele te deita ali naquela gramado verde. E você tá ali debaixo daquelas árvores, descansando. Que coisa linda, né? O meditar é isso. É perguntar, nossa, e se eu quiser fugir, correr, o que o pastor vai fazer? E aí você lembra da história das 100 ovelhas, onde uma ovelha saiu para explorar, sem noção do que ia acontecer com ela, saiu para explorar o mundo e se perdeu. E o pastor deixou as 99 trancadinhas lá no aprisco, no lugar seguro. Largou tudo e foi atrás daquela ovelha. E aí você fecha os seus olhos e você pensa nisso. E você medita nisso, fala, que amor é esse? Que amor é esse que me persegue, que me procura? Que coisa linda, né? Isso é o meditar. Esse momento que você teve aqui, juntamente, caminhando juntas, foi um momento que você leu a palavra, você meditou, e aquilo trouxe vida para dentro de você. Você pode fechar a Bíblia, você pode falar, obrigado, porque você é o meu pastor e de nada tenho falta. Não somente financeiramente, não somente para poder pagar as minhas contas. A provisão vai muito mais além do que isso. É a provisão do consolo, é a provisão da amizade certa que você precisa para te ajudar a caminhar na vida, é a provisão de uma solução para um problema que você está enfrentando, é a provisão da salvação para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. O nosso pastor, ele tem vários tipos de provisão para oferecer. Qual é a provisão que você precisa? Tire um tempinho para se assentar com ele e ele vai prover para você exatamente a provisão que você precisa. Então isso é como nós meditamos na palavra. Muito lindo, né? O meditar na palavra. Encher a nossa mente, encher o nosso coração com a palavra de Deus. E aí nós podemos passar para um novo passo. Nós podemos andar mais um pouquinho. Afinal, a aula é sobre confessar a palavra, né? Como orar a palavra. Nós podemos passar para a confissão. Esse passo é um passo onde você já entendeu aquele versículo fez sentido para você, ele já contou uma história para você, o Espírito Santo já soprou vida nele, você vai pegar aquele versículo e você vai começar a declarar esse versículo para sua vida. Como assim? Vamos ver. Tem uns passos que a gente pode fazer, né? Se é área da provisão. Hoje nós estamos falando nesse vídeo sobre um exemplo, área da provisão na sua vida. Então primeira coisa, você precisa, qual área na sua vida precisa ser você precisa orar, você precisa declarar alguma coisa sobre ela. Então hoje nós vamos usar um exemplo da provisão. Então vamos dizer que você esteja precisando da provisão de Deus em alguma área da sua vida. Então você vai achar versículos sobre provisão. Né? Nós temos o exemplo aí do Salmo 23, que a gente acabou de ler. Isso aqui é um deles.
Quais outros versículos falam sobre provisão? Você vai, pode ser no Google, pode ser no final da sua Bíblia. Às vezes algumas Bíblias vêm com a palavra, por exemplo, provisão. E aí vem todos os versos falando sobre provisão. Você pode ir ali e você pode procurar aqueles versos. E aqueles versos que falarem com você, você vai pegar aqueles versos e você vai escolher dentro daquele. Vamos dizer que você viu 5 versos sobre provisão que você achou lindo, no meio de 10. Você vai passar um pente fino neles, vai falar assim, nossa, mas esses 2 aqui, ou esses 3 aqui falaram muito comigo. Você vai pegar esses 2 ou esses 3 e você vai anotar eles numa folha. Se possível, num lugar que você possa ler, que você possa memorizar, ok? Então, depois que você fez essa separação e copiou esses versos, o que você vai fazer? Você vai fazer algumas adaptações nele. Quando você for copiar eles para essa folha, você pode adaptar eles. Como assim? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Aqui está dizendo aqui no Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Então vamos parar aqui. Vamos dizer que esse é um dos versos que eu escolhi. O que eu vou dizer aqui? O que eu vou fazer quando eu for transferir esse versículo para um papel, para um lugar onde eu possa aprender esse versículo, até memorizar esse versículo? O que nós podemos fazer? A gente vai falar assim, ó. Deus é o meu pastor. Se você não quiser falar Senhor, você pode falar o Senhor, você pode falar Deus, você é o meu pastor. E eu não tenho falta de nada. Eu não passo falta. Eu não tenho falta de nada. Você está adaptando, né? Esse verso, tirando a formalidade dele e colocando de um modo informal para você. Você me faz deitar em pastos verdes, cheios de vida. Pasto verde não tá morto, tá cheio de vida. Você me guia mansamente, você me guia com paz, você me guia com calma a águas tranquilas. Olha que coisa linda, a um lugar tranquilo. Então você vai anotar esse versículo com essas adaptações que você fez. Então esse versículo precisa estar na primeira pessoa, eu, né? Você não vai falar assim, você faz eles, porque você está orando sobre você. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai adaptar colocando o nome. Então, você pode até botar um nome. O Senhor é o meu pastor. Você pode começar assim no início. Andréia, o Senhor é o seu pastor. Você pode até falar com você mesmo, usando esse verso. Andréia, o Senhor é o seu pastor. Aí vem aquela notícia ruim naquela semana que você não tem dinheiro para pagar alguma coisa. Ou de que está te faltando alguma coisa, falta de paz. Você para tudo e você para e fala assim, ó. Andréia, o Senhor é o teu pastor. E de nada você tem falta. Eu tenho todas as minhas necessidades supridas. Você fala isso, dá uma ordem à sua mente para que aqueles pensamentos de mentira se calem, de desespero, de ansiedade. E usando a palavra, você aplica ela como uma arma, né? Como um remédio para curar aqueles pensamentos que estavam trazendo dor, que estavam tentando envenenar a sua alma, né? Então a gente pode usar a palavra para isso. Você pode botar o seu nome nela também. Andréia, Deus te faz deitar em pastos verdes, Ele te leva a lugares tranquilos, Ele me leva. Eu vivo em lugares tranquilos, eu vivo em lugares tranquilos. E você declara essa palavra, você confessa essa palavra, você repete essa palavra. Existe algo lindo no livro da Valnice Milhomes, né? Se você ainda não tem, Orando a Palavra, maravilhoso. Adquire lá no Amazon e vai valer muito a pena. Olha que coisa linda. A palavra de Deus, né? Nós acabamos de ler um pedacinho dela, Salmo 23, 1 e 2. É como uma semente. Então você imagina aí, na sua mente. Eu gosto muito de imagens, então coloca aí na sua mente. Uma semente. A oração, o confessar, né? O declarar a palavra de Deus com fé, é como essa semente caindo no solo. Pum, você plantou. Então você disse, o Senhor é meu pastor. Andréia, o Senhor é meu pastor, o Senhor é seu pastor. De nada você tem falta, você está em paz. Você está em lugares verdes. Você está vivendo num lugar de segurança. Você plantou essa semente no solo. Quando você declara essa palavra de novo, e de novo, porque não é uma vez.
né? Imagina uma pessoa que precisa tomar um remédio 3 vezes ao dia. Ela tem que seguir o curso daquele remédio, daquele medicamento até o fim, não é? E é assim com a palavra. Nós desistimos muito facilmente, queridos, muito. Nós precisamos usar essa palavra uma vez, 2 vezes. Isso é o confessar. É você se encher de fé e declarar com a certeza de que aquilo vai acontecer, de que aquilo é uma verdade. Como se Deus é o juiz, né? Ele já bateu o martelo de que aquilo vai acontecer, de que aquilo é realidade na sua vida. Então você não fala com dúvida, será que ele é meu pastor? Não, você declara, porque a palavra já disse que ele é. E você vai concordar com ela. A palavra está gritando aqui, eu sou o seu pastor, eu sou o seu pastor. E você precisa falar, gritar de volta, falar assim, eu sei, você é o meu pastor. Precisa haver essa união, para que o poder do Espírito Santo, quando ele encontra a fé misturada com a palavra, bum! O Espírito Santo sopra a vida ali, ele sopra força. Por que mas às vezes eu oro, eu não falo com Deus. Mas você precisa declarar e acreditar com fé de que aquela palavra, ela é verdadeira e ela vai produzir em você mudança, ela vai produzir em você cura. Para que quando Deus vê essa fé e você se unir com aquilo que Deus está falando, que o céu já falou sobre você, o Espírito Santo vendo essa união, existe um boom que acontece no mundo espiritual. E ali é liberado poder, é liberado força. Nesse momento. Não é o fato de eu estar chorando que Deus vai vir, vai resolver, vai me responder, vai me consolar. Às vezes ele faz isso, por misericórdia ele faz. Mas Deus trabalha com princípios. E o princípio da Bíblia diz assim, lá no Novo Testamento, diz assim, que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e de que ele recompensa aqueles que o buscam. Olha só, sem fé é impossível alcançar algo de Deus. Nós precisamos crer que ele existe e de que ele vai fazer algo, de que ele vai mover, porque ele já fez na cruz, ele já fez o que ele tinha que fazer. Nós só precisamos concordar com ele. Jesus já disse, eu já fiz, eu já morri por você, eu já conquistei a sua libertação, a libertação da sua família, salvação dos seus amigos, da sua família, eu já fiz isso por você na cruz. Vem comigo desse lado, acredita, confessa, diz que já é na sua vida. Quando você fizer isso, você se torna um com o céu. E é impossível, quando há essa união, o Espírito Santo não liberar poder, não liberar vida, não liberar cura, não liberar salvação. É o que a Bíblia garante, nós precisamos crer nisso, queridos. Então, voltando à história da semente. A semente é a oração, a confissão. Nós confessamos a palavra, nós plantamos essa semente no solo. E cada vez que eu repito essa palavra, essa confissão, eu confesso uma vez, eu confesso 2 vezes, eu confesso 3 vezes, me senti com medo, eu confesso a palavra. Ele é a minha provisão, eu já tenho a minha provisão. Ele não vai ser meu pastor, ele é hoje. De nada tenho falta. Você fez isso uma vez, 2 vezes, né? Como um remédio. Segue o curso, querido. Segue o curso. Não desiste. Mas eu tô já 1 mês. Segue o curso. Tem tratamentos no mundo natural que levam meses. Se a gente às vezes entra debaixo de um tratamento que o médico passa, porque a gente precisa, né, fazer um tratamento, problemas de coluna, problemas de alinhamento, né, postural, recuperação, cirurgia no joelho, o que for. Se nós às vezes seguimos meses em fisioterapia, por que nós não vamos dar meses de confissão da palavra até que a gente veja aquela palavra se cumprir? Precisamos fazer isso. Então, cada vez que nós confessamos ela, é como se nós regássemos aquela semente que foi plantada. Olha que coisa linda. E o que você acha que vai acontecer depois que você plantou a semente? E você confessou 1 vez, jogou água. Confessou 2, jogou água. Confessou 3, jogou água. O que você acha que vai acontecer com essa semente? Ela vai brotar. E aí sim nós vamos ver os frutos das nossas orações, as respostas das nossas orações. Olha só. Que lindo, né? E você pode confessar a palavra para você, para outra pessoa. Hoje nós usamos o exemplo de confessando a palavra para nós. Mas você pode confessar como intercessão a palavra também sobre sua família, sobre amigos, sobre alguém que está precisando. Amém? E é muito importante que nesse processo a gente precisa
se esforçar para memorizar alguns versos. Por quê? Imagina que você tem em casa, né, a sua folhinha que você anotou com aqueles versículos que você vai usar para confessar a palavra. Imagina isso. O que vai acontecer? Você está na rua, um ataque vem contra você, alguma situação, alguma má notícia, e você não lembra daquele versículo, você vai ser meio que impedida de usar uma ferramenta para lutar contra aquilo. Uma ferramenta para fazer o seu coração voltar ao lugar de paz. Você vai falar, meu Deus, como é que é aquele versículo? O que ele fala? Então, por isso que nós precisamos confessar muitas vezes até que a gente memorize. Se você não conseguir memorizar tudo, ou muitos, alguma coisa, queridos, nós precisamos guardar no nosso coração. Quantas religiões aí memorizam, sabem, de cor, de capa a capa, as suas regras, as suas leis. E nós, às vezes, não sabemos falar 5 versículos de memória. Vamos acordar, nós precisamos, Espírito Santo, nos sacode, nos acorda. Nós precisamos da tua vida em nós precisamos, querida, eu preciso, você precisa também. Então, é assim que nós vamos fazer a partir de hoje, né? Nós vamos ter o nosso tempo de oração íntima com Deus, só eu e ele, você e ele. Se você ainda não viu, volta aí num dos vídeos, aula 3, dá uma olhadinha lá. Mas nós precisamos também incluir na nossa vida o orar a palavra de Deus, porque o que está na palavra já está feito. Então, quando você ora, você tem a possibilidade de receber 100% de resposta. Você sabe que se você declarar a palavra, as suas emoções elas vão ter que se curvar debaixo do poder daquela palavra. As mentiras que estão na sua cabeça, elas vão ter que dar lugar à verdade de Deus. E essa verdade vai causar uma transformação, uma reviravolta no seu coração, na sua vida, na sua mente. Que lindo, né? Por último, ao confessar, ao último passo da confissão, nós vamos, enquanto confessamos aquela palavra, nós precisamos sempre voltar o nosso coração ao lugar de gratidão. Gratidão, no caso do Salmo 23, porque Ele é o nosso pastor. Gratidão, porque estamos com todas as necessidades supridas. Obrigado, Pai. Nós sempre terminamos as nossas confissões com a gratidão, com o nosso coração grato, aberto. A gente não está mais desesperado como a gente estava no começo, antes de confessar a palavra. Agora tudo já mudou dentro de nós. Nem que seja por um período, né? Até que a gente enfrente algumas outras batalhas e a gente comece a se cansar novamente e a gente declare de novo. É assim, a confissão é algo que tem que fazer parte de todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que quer conhecer mais de Jesus, que quer experimentar, ter experiências com o reino espiritual, precisa aprender a confessar a palavra. Queridos, eu tenho muitos testemunhos da minha vida em que a palavra de Deus foi aquilo que me levou para o lugar que eu precisava ir. Ela resetou meus pensamentos, ela resetou as minhas emoções. Gostaria de compartilhar com vocês, em outra oportunidade, um testemunho sobre o Salmo 23, Salmo 91, que são salmos muito comuns. Eu comecei a usar eles, né, porque eu já sabia eles de cor, e foram os primeiros que eu comecei a usar para orar a palavra, né? E me tirou, assim, de momentos de dificuldade, ansiedade, momentos de grandes mudanças na minha vida. Eu pude aprender a orar a palavra sobre mim. E grandes foram os efeitos, os resultados de transformação que eu experimentei. E eu desejo o mesmo para você. Eu desejo que essa palavra, que é viva, que ela é eficaz, ela faz efeito. Mas ela só faz efeito quando ela está no meu lábio, no seu lábio. Quando ela está aqui apenas fechada, pegando poeira na nossa cabeceira, ela não vai ter poder de fazer. Ela só tem poder quando o Espírito Santo é acionado e quando a sua voz é liberada. Quando você fala, estou aqui, Deus, vamos junto, eu creio, eu acredito. E aí ela tem poder de vida, ela tem poder de transformação. É a palavra mais poderosa que pode sair da sua boca. É você falar a própria palavra de Deus. Vamos fazer isso? Vamos nos dedicar a achar versículos para cada situação da nossa vida e a gente colocar isso em prática? Então, acha o versículo que você precisa, primeiro passo, não se esqueça disso. Faça a sua investigação, a sua pesquisa, a sua busca, né? É a área tal. Então, você vai achar alguns versículos, vai separar uns 2, 3 versículos que mais falaram com você, ou se for só um, que foi bem forte assim, você pode escrever só ele, você vai adaptar ele de uma maneira mais informal, de uma maneira mais simples, o que o texto ali está falando,
E você vai colocar na primeira pessoa para mim, né? Para mim. Então, eu vejo, eu faço. E, se possível, coloque ele no presente. Eu tenho. Se a Bíblia fala assim, e você terá todas as bênçãos, né? Em Jesus. Fala assim, eu tenho em Jesus, já tenho hoje. Porque a fé puxa do futuro para o presente, né? É hoje, já existe. E aí você pega e adapta essas palavras para você, na primeira pessoa, eu. Você faz isso. E você tente memorizar essas palavras. Tente memorizar, porque onde você estiver, no trabalho, em casa, no carro, se você lembrar desses versículos, você está capacitado, armado para se defender, queridos. Para se defender dos dardos inflamados do diabo. Todos os dias, o diabo vai tentar jogar dardos contra a gente. Flechas, setas, na nossa mente, na nossa família, no chão, para a gente tropeçar. É o tempo inteiro assim. Mas nós não vivemos olhando para essas coisas. Mas quando, infelizmente, nós tropeçarmos em uma delas, no meio do caminho, nós vamos estar armados, preparados, com uma palavra, com pequenas porções da palavra, para a gente poder abrir a nossa boca e declarar a presença de Deus. E ela vai invadir esses lugares, ela vai invadir os espaços vazios e ela vai consertar, ela vai ajustar. Imagina as ferramentas de Deus ajustando seu pensamento, ajustando suas emoções. É isso que a palavra de Deus faz. Vamos orar a palavra, vamos fazer isso, vamos declarar. Eu quero fechar hoje aqui declarando isso. O Senhor, Ele é o seu pastor e de nada você tem falta. Você está deitada agora, feche seus olhos, respire e fale assim, eu estou deitada em lugares verdejantes, cheios de vida e abundância. Você me leva a esses lugares tranquilos, aonde a minha mente, que às vezes está tão barulhenta, está agora descansando com você. Você faz isso para os meus pensamentos. Você acalma a multidão deles, a multidão dos pensamentos que tentam me afogar. Você é o meu pastor, e como um pastor acalma a ovelha e cuida dela quando ela está tremendo, quando ela está nervosa, assim você o faz. Você nos toma no seu colo, e você nos acalma, você nos fortalece. Estamos seguros em você hoje, nós estamos seguros em você. Eu estou segura. A pessoa que me ouve está segura, abraçada. Sinto o abraço desse pastor hoje, que te ama, e pensa e se preocupa com você e cuida de você. Amém, queridos? Graça e paz, e que essa palavra possa invadir a sua vida, a sua casa, a sua família, e que a gente possa fazer essa corrente, né? A corrente da confissão da palavra de Deus. Você está fazendo confissão? Eu tô. E você? Você está confessando a palavra de Deus? Eu tô. E a gente começa a contar os testemunhos umas para as outras. Amém? Assim seja. Vamos seguir adiante. Sempre com Ele, sendo revestidos e renovados. Graça e paz.